I choose this as our goal. This will be done in the decade of the 60s. It's my incumbency in the office of the presidency. In the last to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept. All this and do it right, and do it first. Before this decade is out, then we must be bold. Sure, all this costs us all a good deal of money. This year's space budget is 3 times what it was in January 1961, and it is greater than the space budget of the previous 8 years combined. That budget now stands at $5.4 billion a year, a staggering sum, though somewhat less than we pay for cigarettes and cigars every year. Space expenditures to an unknown celestial body and then return it safely to Earth, re-entering the atmosphere at speeds of over 25,000 miles per hour. University is playing a part in putting a man on the moon as part of a great national effort of the United States of America. Therefore, as we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked. Thank you. Em setembro de 1962, o presidente americano John Kennedy discursou na Universidade de Rice, em Houston, no Texas, onde ele definiu o espaço como uma nova fronteira a ser explorada. O discurso se desenvolveu com o objetivo de persuadir o povo norte-americano a apoiar a continuação do programa espacial dos Estados Unidos, invocando o espírito pioneiro dominante no folclore americano, e dos esforços do país para alcançar a Lua, buscando o objetivo nacional de realizar uma alunissagem tripulada até o final da década de 1960, a fim de demonstrar a superioridade dos Estados Unidos contra a União Soviética na corrida espacial. Mesmo que a maioria do povo americano naquela época fosse contrário a essa empreitada, diante dos altos custos desse projeto e sobre a incerteza do valor a ser agregado nessa jornada desafiadora, o discurso foi muito bem recebido, sendo até hoje amplamente lembrado no contexto da corrida espacial. Mesmo assim, o programa espacial americano seguiu em frente, e o objetivo de Kennedy foi finalmente realizado em julho de 1969 com a alunissagem da Apollo 11. 5 anos antes desse discurso de Kennedy, a União Soviética havia lançado o primeiro satélite em órbita no espaço, o Sputnik 1, e, 1 ano e meio antes, ela já havia colocado o primeiro astronauta no espaço. O soviético Yuri Gagarin entrou para a história por esse fato. Os Estados Unidos estavam perdendo a corrida espacial para a União Soviética. O prestígio americano diante do mundo caiu ainda mais naquele ano de 1961, depois do fracasso da invasão da Baía dos Porcos, uma tentativa infrutífera de invadir a costa sudoeste de Cuba, para derrubar o governo do ditador Fidel Castro. Diante de tudo isso, os Estados Unidos enxergaram na corrida espacial uma forma de catapultarem seu prestígio aos olhos do mundo. James Webb, aquele que leva o nome do mais recente telescópio espacial lançado ao espaço, o administrador da NASA na época, por incrível que pareça, entre enviar uma estação espacial ao espaço, ou dedicar-se a um projeto que enviasse uma sonda para orbitar a Lua, preferiu e disse ser mais viável enviar astronautas para pousarem na Lua. Mesmo com 58% do público americano sendo contra a empreitada de levar o homem à Lua, Kennedy e o Congresso americano resolveram seguir em frente. Assim nasceu o programa Apollo sob gestão da NASA, cujo objetivo final era cumprir a meta de levar o homem à Lua até o final da década de 1960 e trazê-lo de volta em segurança.
Mas, entre o discurso de Kennedy em setembro de 1962 e a efetiva chegada do homem à Lua em julho de 1969, missões prévias e muitos testes foram realizados. Esse programa encontrou um grande revés em 1967, quando um incêndio, provocado por um curto-circuito na cabine da Apollo 1, matou toda a tripulação durante um teste de pré-lançamento. Curiosamente, o que os matou não foi o fogo em si, pois os trajes espaciais impediram isso, mas a inalação da fumaça tóxica foi fatal. Depois desse triste acidente, os engenheiros realizaram 1.300 modificações técnicas nos módulos lunares. As missões Apollo 5 e 6 foram os primeiros voos teste não tripulados do módulo lunar, realizadas em janeiro e abril de 1968, respectivamente. Nessas missões, o módulo lunar ficou em órbita da Terra por menos da metade de um dia. Foram realizados testes dos foguetes, sistemas de controle, orientação, estágio dos foguetes, entre outras coisas. Após o regresso de ambas essas missões, os engenheiros descobriram que teriam muito trabalho pela frente antes de levar o homem à Lua. Com a missão Apollo 7 em outubro de 1968, as missões voltaram a ser tripuladas após a tragédia da Apollo 1. A espaçonave orbitou a Terra testando seus sistemas de suporte à vida, de controle e propulsão, e foi um sucesso técnico completo. Ela também se destacou pelo fato de ter realizado a primeira transmissão ao vivo de americanos no espaço. Jack Swigert is talking to them from the capsule. Picture isn't the best right at this time, Wally. Angle in relation to the visible horizon of the Earth. Numbers such as 0, 5, 10, 15, 20, 25, and 30. And the line at the top, which is our retro attitude, the attitude we're in to decelerate the spacecraft out of orbit. Coming over to the center window or the hatch window, we have some lines that were added to it to give us. Embora as imagens fossem grosseiras, elas serviram como materiais educacionais para o público. Em dezembro de 1968, a Apollo 8 demorou 68 horas, quase 3 dias, para percorrer a distância entre a Terra e a Lua, sendo a primeira espaçonave tripulada a orbitar outro corpo celeste. Eles orbitaram a Lua, sem pousar, realizando 10 voltas em torno do nosso satélite, o que demorou 20 horas. Durante a órbita lunar, a tripulação fez uma transmissão de televisão na véspera de Natal, na qual leram os 10 primeiros versos do livro da Gênesis. Na época, a transmissão foi o programa de TV mais assistido de todos os tempos. Os astronautas Frank Borman, James Lovell e William Anders foram os primeiros humanos a testemunhar e fotografar o nascer da Terra, conforme vocês podem ver nessa foto original obtida durante a missão. Em março de 1969, a Apollo 9 ficou 10 dias no espaço conferindo o funcionamento das operações orbitais do módulo lunar e testando a separação dele e do módulo de comando e serviço. A Apollo 9 voltou para o Oceano Atlântico e foi considerada um sucesso. A quarta missão tripulada do programa Apollo, e a segunda a ir à Lua, foi realizada em maio de 1969 e serviu para testar mais uma vez o módulo lunar em órbita lunar. Ela sobrevoou a superfície lunar a 15 km de altura, já se preparando para o voo da Apollo 11, que pousaria na Lua pela primeira vez apenas 2 meses depois. Foi uma missão fundamental para dar segurança aos astronautas, cientistas e diretores da NASA sobre o equipamento que levaria o homem a pisar na Lua. Ao retornar para a Terra, a missão bateu o recorde de velocidade no espaço por uma nave tripulada, mantido até hoje, com 39.897 km por hora. Além disso, foi a primeira missão a ser transmitida em cores ao vivo para o mundo todo. I tell you, Charlie, that's one of the most refreshing things that's happened in the last couple of days. That was really great. You guys really look good, Gene. Over. You know, actually, it feels a lot different. We were getting where we could barely stand ourselves there for a while. Really not much difference today, is there? You're right, boy. You're right. John likes to play in here. Every time he gets something in his hand, he has to do something different to it. How's the color coming in now, Charlie? Over.
Roger, the interior colors are... Com a Apollo 11, os Estados Unidos finalmente conseguiram pousar seres humanos na Lua, realizando o objetivo estabelecido pelo presidente Kennedy, que em seu discurso de 1962 disse: Will be done in the decade of the 60s. It's my incumbency in the office of the presidency. Neil Armstrong e Buzz Aldrin desceram à superfície. Armstrong tornou-se o primeiro humano a pisar em solo lunar, quando falou as famosas palavras: It's one small step for man, one giant leap for mankind. Os astronautas ficaram cerca de 2 horas e 15 minutos fora da espaçonave. Michael Collins pilotava o módulo de comando e serviço na órbita da Lua. A alunissagem foi transmitida ao vivo pela televisão para o mundo todo, e a missão encerrou, enfim, a corrida espacial. Os 3 astronautas retornaram em segurança no Oceano Pacífico em 24 de julho, após 8 dias no espaço, e foram recebidos com enormes celebrações nos Estados Unidos e pelo mundo, com diversas condecorações e homenagens. Após o sucesso da missão Apollo 11, outras 7 missões foram realizadas. Além de Neil Armstrong e Buzz Aldrin, outros 10 astronautas tiveram o privilégio de caminhar na Lua entre 1969 e 1972, sendo o último deles, Eugene Cernan. O retorno de missões tripuladas para a Lua acontecerá em 2025, e a missão já tem até nome e chama-se Artemis, onde está previsto o envio do 13º homem à Lua e da primeira mulher. O pouso se dará no Polo Sul lunar, onde acredita-se haver reservas de água congelada em crateras, que nunca receberam a luz solar. O gelo dessas crateras pode ser utilizado para extrair-se combustível para os foguetes em futuras missões, para explorarmos o sistema solar, pois como a gravidade superficial da Lua é cerca de 1/6 da terrestre, lançar foguetes a partir do solo lunar requer muito menos energia do que lançarmos da Terra. Não vamos voltar à Lua para deixar apenas bandeiras e pegadas. Vamos de maneira sustentável, para ficar, com aterrissadores, robôs, rovers e humanos, disse Jim Bridenstine, administrador da NASA. Mas uma missão à Lua não é tão simples quanto parece. Há a questão da poeira lunar. Os astronautas das missões Apollo tiveram episódios de tosse e problemas respiratórios quando a poeira entrou em sua espaçonave. Será necessário encontrar uma solução para esse problema. A radiação é um dos maiores desafios. Fora do campo magnético da Terra, os astronautas estão expostos a doses de radiação cerca de 3 vezes maiores do que as que eles recebem por dia na órbita da Terra. Isso contribui para um risco maior de problemas de saúde de longo prazo, como câncer e doenças cardiovasculares. Além disso, para uma base permanente na Lua, será preciso encontrar maneiras melhores de se proteger das violentas tempestades solares, e a Lua não tem um campo magnético para protegê-la como a Terra tem. Mas por que não voltamos para a Lua desde o primeiro pouso no final da década de 1960? Em resumo, as dificuldades não foram tecnológicas, mas sim políticas e econômicas. Pode-se dizer que o homem ainda não voltou à Lua, porque não há mais tanto interesse quanto antigamente na sua exploração. As missões Apollo foram importantes para desvendarmos alguns segredos da Lua, porém, atualmente possuímos e produzimos continuamente uma quantidade de conhecimento relevante, apenas com os equipamentos e procedimentos atuais, sem necessidade de estarmos por lá. Entretanto, em breve, o homem voltará a pisar na Lua, por volta de 2025, mas com outro intuito: instalar um posto avançado de exploração espacial em solo lunar. Bem, pessoal, é isso. Obrigado por assistirem a esse vídeo, e se vocês gostaram, não se esqueçam do like. Se não são inscritos, inscrevam-se no canal, e não se esqueçam de ativar o sininho, para que vocês possam receber notificações de novos vídeos aqui do canal. Esse é um canal de ciência, cultura e espiritualidade, voltado para a evolução da humanidade do planeta Terra. Muita paz e muita luz, e até o próximo vídeo.